E aí, galera, tranquilo? Na boa? Hoje minha fala tem como homenageados o meu amigo Álvaro e a minha amiga Cisa, que nós trocamos algumas ideias sobre o tema de hoje. Pois bem, a pauta dos costumes. E por que é relevante a fala? Porque a pauta dos costumes está dominando as demais pautas políticas possíveis. E nós precisamos tentar entender o que é isto, do que trata. Essa pauta dos costumes não é algo novo. Lá na década de 30, Deus, Pátria e Família já estava lá, numa tentativa fascista de domínio do Estado. Está nos livros de história, então não é uma invenção, é do século XX e tomou conta no século XXI. O que era essa pauta dos costumes? Eu entendo que a ideia fundamental dela, a ideia política de domínio do assunto político Estado, então a ideia política envolvida, é o desejo de fomentar o conflito. O conflito não é mais um meio para um fim, né? Eu vou fazer um conflito aqui para ganhar isto ou aquilo. Não, o conflito é a finalidade. É preciso manter as pessoas em conflito. O bem, o mal, o céu, o inferno, ateus e não ateus, pessoas a favor do aborto, contra o aborto, enfim, menos falar de economia, menos falar de guerras reais, mas manter essa ideia de valores que se chocam e as pessoas acabam discutindo, perdendo amizades, enfim, e pautando o Estado por essas questões. E tem tudo a ver com a religião. E eu fico pensando, mas por que essa relação com a religião? Vejam, costume, pauta dos costumes. Costumes, a palavra já diz tudo. O costume é algo habitual, usual, subjetivo, né? Mas que no convívio, na história, vai se construindo. Então não é nada científico, nem nada retilíneo. O costume nada mais é daquilo que é aceito pela mediania das pessoas por um bom período de tempo. Portanto, para eu defender a minha moralidade, eu não posso usar a ciência, porque eu estou na pauta dos costumes e eu sei que se eu vou tentar impor a minha visão costumeira de mundo, eu estou simplesmente impondo. A ciência vai tentar dizer aquilo que é o mais perene possível. A ciência é o desejo de perenidade, mesmo que não consiga, mas é o desejo, né, de não só explicar, como prever o futuro, né? É o desejo, é o desejo. Pode ser que não consiga. E o costume, não, o costume é hábito. Portanto, a religião é importante, porque a religião, que nada mais é do que também costumes, ela é interessante para esses cidadãos de bem, porque, em tese, a religião não erra. A religião não precisa da ciência, porque a religião é o que é. Então, fragmentos da Bíblia, interpretações possíveis, elas são bem-vindas, porque dão a ideia de que não é apenas um costume, não é algo que muda, não é algo que depende do humano, é algo imposto. Percebam que não é coincidência que determinados grupos teocêntricos e políticos aqui do nosso país, eles apontam celulares para ETs. Por quê? Porque é o externo, é o de fora, é uma força que mantém as coisas como estão. Não é à toa que o Elon Musk é também um sujeito apreciado, porque alguém de fora
há uma busca de perenidade fora da ciência. É uma busca de que se possa argumentar que não é apenas um costume, é uma verdade. Seja por ET, seja pela Bíblia, seja por uma potência estrangeira que vai ratificar. Então percebam que como tem essa dificuldade de estabilidade, é preciso buscar uma estabilidade fora da humanidade, da história. Outro elemento também que é bastante interessante é a ideia do cidadão de bem. Então existem pessoas que são do bem, existem pessoas, por consequência, que não são. Ou seja, nessa pauta dos costumes, existem pessoas boas e pessoas más. E então, neste viés, tenta-se aproximar a segurança pública. Né? O tema segurança pública. Lá no final, tentando concluir que os homens, pessoas de bem, são favoráveis à segurança pública, e qualquer questionamento são as pessoas do mal, que portanto são bandidos, portanto são aqueles que não querem uma segurança pública eficiente. Portanto, a arma é bem-vinda, porque veja, quem está certo, que é um cidadão de bem, que está certo, que está correto, a favor da segurança pública, portanto, a ele é dado o direito de andar armado, porque há os cidadãos do mal, que sempre é o outro. E dá para dar uma puxadinha, sempre vai ter que ter, né? A puxadinha religiosa, que é a luta do bem contra o mal. Né? Existe o Deus e o diabo, os servidores de Deus e os servidores do diabo. Portanto, aqueles que servem a um bem, eles podem andar armados, podem decidir, podem pautar a política, porque eles têm a verdade. Também é possível chamar para a discussão do que é isto, a pauta dos costumes, há sempre presente desejo mítico de um passado que foi melhor do que agora. Veja, como não é possível refletir a realidade presente, muito menos uma possível realidade futura, existe o viés do passado. Então houve, na mentalidade de quem gosta dos costumes, dos bons costumes, houve um tempo em que havia família, houve um tempo em que havia uma boa relação entre pais, homens héteros e seus filhos, houve um tempo em que a mulher era uma boa esposa, houve esse tempo e que, portanto, agora falta. Nós temos que olhar para esse tempo, sentir saudade e tentar pautar esse tema de um passado onírico para o presente. E, portanto, se nós perguntarmos para as pessoas que desejam falar, defender esses costumes desse tempo bom, né, e que agora é um tempo mau, em perigo sempre, se nós perguntarmos quando foi isso, onde foi isso, quem foram as pessoas que eram o que vocês acham que deveriam ser? Quem eram os bem casados? Quem eram os bons pais e bons filhos? E aí a ciência histórica é rechaçada. Por quê? Porque a ciência histórica, os documentos históricos e a própria Bíblia vão nos trazer informações bem interessantes relativas à diversidade na forma de criar, manter famílias. Existe uma diversidade muito interessante e que não cabe nesse tempo antigo, onírico, que tem lá alguma verdade que nós temos que correr atrás. Ontem eu conversava com uma pessoa humilde, mas que, segundo ela, estudiosa da Bíblia, e ela usou uma expressão bem interessante, né? Muito usada por aí, que é
a fé é um salto no escuro. E tem várias versões disso, na filosofia, mas também tem várias versões disso. Que a fé seria isso, um jogar-se na certeza de que há amparo. A fé seria um jogar-se no escuro, onde não ter consciência do que vai acontecer depois não importa. Importa é a certeza de que há amparo, de que há um lugar melhor, ou uma verdade do outro lado. Percebam que a pauta dos costumes, eu diria, é um jogar-se no escuro, né? Aonde é possível dizer que o melhor é ser absolutamente e a priori, por exemplo, contra o aborto, jogar-se no escuro, né? Sou contra absolutamente o aborto, sem imaginar que há situações em que a ciência vai dizer que melhor, infelizmente, óbvio, é interromper a gravidez por motivos médicos, enfim. É possível dizer que nem todo bandido bom é um bandido morto, né? Porque há pessoas que não são bandidas e estão lá por equívoco, e há pessoas que são bandidas, mas que podem se ressocializar, né? Então, percebam que entregar a visão de mundo a uma fábrica de interpretações teológicas do mundo é um perigo. E vejam, eu estou falando na política. Ou seja, o Estado e as questões do Estado não podem ser entregues a uma fábrica de interpretação de mundo, e uma interpretação de mundo baseada na ideia de jogar-se no escuro e crer. Ou seja, a razão, a reflexão, ela não deve participar deste pensamento sobre o mundo. O mundo é o que é, segundo as palavras de quem sabe. Percebam que o fascismo, o nosso fascismo lá de 30 e o nosso atual, né, ele é muito similar ao que eu venho dizendo até aqui. O fascista, ou fascismo, ele entende que o Estado deve ser um só. Ele entende que os homens é que têm o poder e devem decidir. Eles entendem que há pessoas melhores e piores, há quem comanda e há o comandado. O fascista é aquele que já defendia antes e defende agora, né, a supremacia de uns sobre outros. Existe uma hierarquia social, onde alguns são melhores e outros são piores, e os melhores, evidentemente, devem comandar e devem, inclusive, decidir se vai prender ou não, colocar para fora do país ou não quem é pior. O Estado tem que se preocupar com questões não de costumes, mas questões objetivas. A economia, as legislações, os impactos ambientais, os direitos humanos, a liberdade, sempre a liberdade, muito importante. A liberdade de ser do jeito que se quer ser, dentro de uma nação sem agredir o outro. Portanto, a pauta chamada pauta dos costumes é uma pauta que deveria ficar dentro das igrejas, dentro de locais adequados, dentro dos ideais fascistas e não dentro do Congresso. Lá não é lugar disso, lá é lugar para todos. Seja das maiorias, seja das minorias, seja religioso, seja não religioso, seja abortista, não abortista, seja gay, seja hétero, não importa. Lá é um lugar mundano, de cidadania, de república, e é lá que nós temos que decidir o que é melhor e o que é melhor para todos. Certo? Abraço.